Aleluia, queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Bom dia, Deus abençoe sua vida nesta manhã. Estão sendo abençoados por estar aqui, pode dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. Você que está em casa também acompanhando aí pelo YouTube, oro também para que essa mesma unção esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo de número 17. Assim que você encontrar, você pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 8. Que alegria estarmos na casa do Senhor esta manhã. Hoje é uma manhã de ceia, nós vamos poder participar da ceia do Senhor daqui a pouquinho. Mas antes eu quero ministrar uma palavra ao teu coração esta manhã. E eu espero em Deus que esta palavra possa realmente trazer esperança ao nosso coração, trazer força sobre a vida de todos nós. Quantos estão prontos, podem dizer um glória a Deus comigo aqui esta manhã. 1 Samuel, capítulo 17, o tema da minha mensagem esta manhã é: sozinho não consigo. Você pode dizer isso comigo esta manhã? Você que está em casa, escreve nos comentários. Qual é o tema de hoje? Sozinho não consigo. Olha essa pessoa bonita aí perto de você, mesmo de máscara, fala para ele: irmão, diga, sozinho você não consegue. Vamos ver 1 Samuel 17, vamos ver o que Deus tem para nós essa manhã. O verso 8 diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio o exército de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos sozinhos. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Nós temos a certeza de que nós seremos hoje tremendamente abençoados por tua palavra, por tua presença. Obrigado, Espírito de Deus, pela oportunidade que a gente está tendo de estar aqui na igreja, dessas portas estarem abertas, nesse tempo onde tantas coisas estão fechadas, tantos lugares. Senhor, a gente quer te agradecer, porque é mais um domingo que a gente está tendo a oportunidade de entrar a este lugar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à tua casa é uma alegria, vir à tua casa é um privilégio que temos. Por isso nosso coração esta manhã está assim, tão alegre pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que a gente nunca desperdice uma oportunidade como essa, e que esta manhã seja uma manhã que possa realmente assim causar um impacto na nossa vida. Nós te pedimos, porque cremos, em teu nome oramos, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Irmãos, o exército de Israel não era um exército qualquer. O exército de Israel não era um exército de meninos medrosos. Saul não era um rei, ele até chegou a desobedecer a Deus. Saul tinha suas falhas,
Mas Saul era homem de guerra também, Saul era homem de peleja. Saul era rei de pegar o exército e ir para a batalha. Tanto é que quando ele morre, comete suicídio, né? Ele pula da espada, ele estava em uma batalha. A gente não pega, por exemplo, Saul mandando um exército para uma batalha, estando no palácio. Saul era um rei que gostava também das batalhas. O seu exército era um exército de batalha. O exército de Israel já havia travado várias batalhas ao longo da vida. Várias batalhas. E é interessante a gente pensar isso, porque nós não podemos ler o texto e pensar o exército de Israel como um exército covarde, um exército medroso, um exército que nunca tinha enfrentado uma batalha, um exército cheio de menino com medo, um exército cujo rei não sabia o que fazer para batalhar. Não era assim, era um exército experiente, era um rei experiente em batalha. Porém, a gente precisa entender essa manhã que o inimigo com o qual nós também batalhamos, e se a gente pegar a nossa vida e comparar os desafios que nós enfrentamos como batalhas também, eu e você também não somos qualquer um. Não é a primeira vez que a gente está enfrentando uma batalha, não é a primeira vez que a gente está enfrentando uma luta, não é a primeira vez que a gente está enfrentando uma dificuldade, não é a primeira vez que o inimigo está gritando contra você. Isso já aconteceu ao longo da vida e Deus tem sempre dado a cada um de nós vitórias, escape, estratégias. Tem um crente que concorda comigo? Pode dizer um glória a Deus aqui esta manhã? Então continua comigo. O que a gente precisa entender esta manhã é qual foi a estratégia dos filisteus para fazer um exército acostumado a batalhar, para fazer um exército de homens guerreiros, para fazer um exército que o rei, era um rei que assumia batalhas, ia para as guerras também. Qual a estratégia que o inimigo usou para parar esse exército, para fazer esse exército ficar com medo? Porque quando a gente pensa qual a estratégia que o inimigo usou aqui, diante dessa batalha, nós podemos de alguma forma pensar na nossa vida e pensar se o inimigo não está usando a mesma estratégia para parar você e eu. Então qual é a estratégia que os filisteus usam para parar esse exército? Para colocar medo em um exército que antes não tinha medo. E pensando aqui nesse texto, e aquilo que Deus foi ministrando no meu coração, é que o que fez o exército de Israel ficar com medo, não foi apenas o fato de que havia um gigante do outro lado no exército dos filisteus. Havia um homem com quase 3 metros de altura, não era um gigante para cada exército do povo, para cada soldado de Israel. Era um gigante do outro lado e o exército filisteus. E do lado de cá o exército de Israel. Então eu acredito, e quando Deus foi ministrando no meu coração e eu fui lendo esse texto, é que não é apenas o fato de do outro lado ter um gigante, que isso fez todo mundo ficar com medo. Não foi apenas o fato de que no exército inimigo eles têm lá um homem alto, um homem experiente de batalha, um homem com quase 3 metros de altura. A grande questão que eu consigo ver nesse texto, não é apenas o fato deles terem um gigante, mas qual a estratégia que eles usaram. Tem hora que a estratégia, ela pode ser mais forte do que o próprio gigante. Então o maior gigante que Israel vai ter que enfrentar nessa batalha contra os filisteus, não é propriamente dito o Golias, mas a estratégia de Golias. Quem está entendendo aqui? Então o que vai fazer o exército ter medo, porque a gente está lendo o texto, é uma batalha entre Israel e os filisteus, não é apenas o gigante, mas é a estratégia. Havia uma batalha, e uma batalha vai ser travada. E dos dois lados estão 2 exércitos. De um lado, irmãos, está o exército dos filisteus. Do outro lado está o exército de Israel. O que era comum se fazer, os 2 exércitos desciam para o vale e eles iriam se confrontar, haveria uma batalha. O que era comum naquele tempo, então, eles ameaçavam, eles gritavam,
eles levantavam suas bandeiras, mas quando dava uma ordem de batalha, o exército descia para o vale, tanto o exército inimigo quanto o exército dos hebreus, e eles então iriam batalhar, eles iriam se enfrentar, homem a homem iria lutar. O exército que tivesse mais homens, com certeza, mais homens contra cada soldado do outro exército, mas a batalha seria travada com todo o exército em campo. Todo o exército dos filisteus deveria descer, todo o exército de Israel então deveria descer. Isso era o comum, isso era o esperado. Quando Saul saiu com o exército para a batalha, cada soldado que foi, inclusive os irmãos de Davi, eles foram com um entendimento: nós juntos vamos lutar contra os filisteus. Quando o exército sai para a batalha, ele está entendendo uma coisa: nós juntos vamos batalhar contra o inimigo, nós juntos vamos lutar essa batalha, nós juntos vamos descer, vamos a essa batalha, porque juntos, como um exército, nós vamos vencer o inimigo, nós vamos batalhar do inimigo. Então cada soldado do exército de Israel tinha essa consciência, cada soldado do exército de Israel se preparou para isso. Saul, com certeza, cada palestra, cada palavra que Saul deu para o seu exército, com certeza ele dizia: olha, juntos vamos vencer, cada soldado junto, cada um deve defender o outro, cada um na retaguarda do outro, nós vamos juntos para essa batalha. E não era a primeira, como eu já disse, seria mais uma das batalhas. Eles já haviam pelejado outras batalhas, e todas as vezes que eles pelejaram as outras batalhas, eles lutaram juntos. Me ajuda a pregar. Eles lutaram como? Me ajuda, queridos. Eles lutaram como? Juntos. Mas o que acontece é que o medo vai tomar conta agora do exército de Israel. Eu acredito que o medo que vai tomar conta do exército de Israel não era o fato de que eles iriam ter que lutar. O medo que vai abater o exército e que vai deixar o exército tímido não é o fato de que Saul chegou numa manhã e disse para eles assim: gente, hoje nós vamos a batalha, hoje todos nós vamos descer para a peleja, hoje vai haver batalha. Isso não deixava soldado com medo. Eu acredito que pelo contrário, isso deveria motivar o exército, porque eles queriam vencer os inimigos. Então não é o fato de terem que lutar que deixou eles com medo, porque lutar eles sabiam lutar, eles já tinham experimentado outras batalhas, era apenas mais uma batalha. Mas o que vai amedrontar o exército de Israel é a estratégia dos filisteus. A estratégia de Golias vai congelar o exército de Israel, muito mais do que o seu tamanho, foi a estratégia. E qual foi a estratégia de Golias? Qual foi a estratégia do inimigo? Sabe qual foi a estratégia dele? Ele vinha de manhã, e ele vinha no final do dia e fazia uma declaração. Olha para mim. Ele fazia uma declaração. O gigante chegava, Golias, representante do exército dos filisteus, e ele gritava, e ele fazia uma ameaça, ele fazia um desafio, e ele fazia isso pelas manhãs e pela noite. Por quê? Porque a gente sabe que essa é uma estratégia dos problemas. Quantas vezes quando você acorda, o problema está lá batendo na porta, te lembrando, o dia começou, mas você tem um gigante para vencer. E quando vem no final do dia, ele aparece de novo no finalzinho do dia, e ele lembra você, vai dormir, vai descansar, mas você vai ter que deitar com o seu problema. Os problemas normalmente são assim, eles nos lembram, eles nos ameaçam no final do dia, para que você não tenha paz para dormir, ou para que você tenha que dormir com aquela situação, e quando levanta pela manhã, ele está lá de novo te lembrando, o dia amanheceu, mas o problema está aqui. E Golias fazia o quê? De manhã e de noite, de manhã e de noite, porque quando o exército de Israel fosse deitar, eles teriam que deitar lembrando, tem um problema para a gente vencer. Eles teriam que deitar com aquilo, dormir com aquilo e remoer aquilo a noite toda. Quando acordavam de manhã, da esperança, vamos viver um novo dia, o gigante estava lá gritando de novo para lembrar eles, o dia começou, mas vocês têm um problema para vencer. E qual é a estratégia que o inimigo vai usar? Não é apenas isso, falar de manhã e falar à noite. Falar de manhã e falar à noite é para que o exército de Israel ficasse com aquilo na cabeça 24 horas por dia. Mas o problema é o que Golias falou. No versículo 10, diz assim, quando você encontrar, você diz amém. Poucos encontraram. No versículo 10,
1 Samuel 17, versículo 10, com controle, diz amém. Diz assim: e disse mais o filisteu: hoje, que dia? Hoje desafio. Hoje o que, a igreja? Hoje desafio o exército de Israel. Me dê um homem para que ambos pelejemos sozinhos. Ouvindo então Saul e todo o exército essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Qual a estratégia dos filisteus? Olha para mim. Qual a estratégia do inimigo? Ele chegava e desafiava o exército de Israel e dizia: eu desafio vocês, não precisa de lutarmos juntos. Eu desafio vocês, não lutem como exército, não desçam para a peleja todos juntos, mas eu desafio, manda um homem para lutar sozinho comigo. Manda um homem sozinho, manda descer um homem e esse vai pelejar comigo. Para que vamos lutar juntos? Manda um. Para que vamos lutar dois exércitos? Manda um que representa, manda apenas um para lutar comigo. Quando Golias diz isso, Saul e todo o exército nunca tinha escutado aquilo é um choque para eles. Por quê? Porque eles são um. Me ajuda, igreja, eles são um. Me ajuda, eles são o quê? Um exército. E exército não sai um para lutar sozinho, lutam todos juntos. Então eles nunca tinham escutado aquilo. Eles estão preparados, Isaías, para lutar juntos. Mas o inimigo fala assim: não, junto não, desce um. Manda um. Escolhe no meio de vocês um e manda descer para batalhar comigo. Veja isso, igreja. O exército junto está pronto para a batalha. Eles estão no campo de batalha. Eles saíram de casa para a batalha. Eles não saíram para passear e encontraram uma batalha no caminho. Eles saíram para a luta. Eles saíram para a batalha, mas eles saíram para lutar juntos. Mas quando eles escutaram a frase: manda um, escolhe um sozinho, o exército de Israel travou. Eles congelaram. Eles ficaram sem reação. Eles ficaram sem saber o que fazer. Eles estão preparados para lutar junto como exército, mas o gigante está dizendo assim: não, manda um. Vamos lutar sozinho, eu quero um para lutar sozinho. Manda um lutar sozinho comigo. Quando o gigante falou isso, o versículo 11 diz, olha o que o versículo 11 diz. O versículo 11 diz: e vendo Saul que era um gigante, não é assim? Sim ou não? Olha para a Bíblia, é isso? Não. Então o que pôs medo foi o gigante? O tamanho? Não. Olha o que é. Ouvindo então Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram e tiveram medo. O medo veio do exército de Israel quando eles escutaram as palavras. Quando eles escutaram o desafio, qual era o desafio? Não lutem juntos. Lutem. Me ajuda, irmãos. Lutem sozinho. Quando o exército escutou lutar sozinho, eles começaram a olhar um para o outro. Eu fico imaginando, olhando um para o outro e dando passos para trás. Eu fico imaginando eles dizendo, pensando: eu não estou preparado para lutar sozinho. Eu não fui chamado para lutar sozinho. Eu não me escalei, eu não fui convocado para um exército para lutar sozinho. Talvez alguém disse: Saul, você não chamou a gente para lutar sozinho. Saul deve ter pensado: eu sou o rei de um exército, mas não é para lutar sozinho. Temos que lutar junto, é um exército. E eles ficaram travados. E o medo tomou conta. Então perceba comigo que a estratégia do inimigo foi o que bloqueou aquele exército. Eu não posso olhar para o exército de Saul e dizer: é um exército fracote, é um exército medroso. Não, é porque a estratégia do inimigo pegou eles de surpresa. Eles estão preparados para lutar juntos, mas o inimigo está dizendo assim: eu quero lutar sozinho. Eu quero um por um. Eu quero um por um. Eu quero
sozinho para lutar comigo. E por que eu estou pregando isso esta manhã? Eu fui dormir ontem com essa palavra no meu coração. E por que eu estou pregando isso esta manhã? Porque alguns de nós fomos convencidos pelos gigantes que se levantaram, de que nós estamos lutando sozinhos. Eu vim pregar isso esta manhã, porque essa estratégia de Satanás ainda é a mesma. Golias, e de alguma forma ele está convencendo, soldado por soldado de Saul, que eles teriam que lutar o quê? Sozinho. Isso congelou ele. E eu vim trazer uma palavra para esse exército nesta manhã. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta manhã? Eu vim trazer uma palavra para você esta manhã, porque muitos de nós estamos congelados, travados, estamos sem ação. Por quê? Porque o inimigo conseguiu colocar dentro do nosso coração, o inimigo tentou colocar dentro do teu coração, que essa luta você está sozinho. Alguns de nós olhamos para a família e a sensação é a mesma. A gente olha para a família e a sensação é: eu estou lutando sozinho. Nessa casa ninguém está comigo, nessa casa ninguém reage comigo, esse homem não reage comigo, esses meninos não reagem comigo, essa esposa não reage comigo, eu estou lutando sozinho. Estou sozinho nessa batalha. E é desanimador perceber que está sozinho numa luta. Sim ou não, igreja? Quantos estão aqui esta manhã? Eu vim pregar essa palavra porque Deus tem ministrado isso no meu coração. Lutar sozinho é desanimador. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e o inimigo vai colocando isso dentro de você. O inimigo vai colocando isso dentro do teu coração. Você está sozinho, você está lutando sozinho. Você está lutando por essa família sozinho. Você está lutando por essa causa sozinho. Você está lutando por esse departamento sozinho. Você está lutando por esse noivado sozinho. Você está lutando por esse namoro sozinho. Você está lutando por esse emprego sozinho. Você está lutando por essa igreja sozinho. Quantas vezes o inimigo vai colocando isso dentro do nosso coração? E foram essas palavras que bloquearam o exército. O que bloqueou o exército não era o tamanho da luta, não é o tamanho da peleja. O exército de Israel estava pronto para vencer, para matar ou para morrer. Eles tinham sangue no olho, como tem até hoje o exército de Israel. O que travou aquele povo não é o tamanho do exército. O que travou aquele povo, aquele exército, foi saber que eles teriam que lutar sozinho. Diz comigo: sozinho não dá. Fala comigo: sozinho eu não consigo. Quando estamos juntos, encaramos qualquer gigante. Sim ou não? Como é que é na hora do casamento? Qual a declaração que faz? Tanto na alegria, me ajuda, tanto na alegria quanto na tristeza. A tristeza é o quê? Diz comigo: gigante. A tristeza é o quê? A gente diz o quê? Tanto na riqueza quanto a pobreza é o quê? Tanto na saúde quanto na enfermidade é o quê? Gigante. Mas por que nós estamos falando aqui? Porque ali no casamento você está olhando para ela ou ela olhando para você, e a gente está dizendo o seguinte: juntos encaramos qualquer. Quem tem irmão aqui? É um homem, deixa eu ver, tem irmão? Eu só tenho uma irmã. Quem tem irmão? Você já viveu uma situação que você era pequeno, e aí enfrentou alguém forte na escola e tal, e sozinho você corria, mas quando o irmão aparecia, você... Mexe comigo. Quem já viveu isso? Eu não vivi, eu não tive irmão. Quem viveu? E aí você mexe. Por quê? Sozinho é difícil, mas se a gente está junto, a gente encara qualquer. Me ajuda, igreja, encara qualquer. Um pula no pescoço, outro pega no pé, joga para cá. A gente enfrenta o gigante, a gente fica com mais coragem. Então o exército de Israel está lá: nós vamos vencer os filisteus, nós vamos. Aí o filisteu fala assim: não, é sozinho. Eles travam. Saul trava, o medo entra. Por quê? Porque eles estão preparados para lutar juntos, como exército, mas sozinho, como é que faz?
Satanás ainda usa a mesma estratégia. Eu quero dizer para você, eu creio nisso, que é o próprio diabo que está falando na boca de Golias ali. O próprio diabo está falando na boca daquele homem, está dando uma estratégia para ele. É o diabo dizendo para os filisteus: eu sei qual a estratégia para parar aquele povo, eu sei qual a estratégia para parar aquele exército. Diz para eles que vão ter que lutar. Satanás convenceu muita gente que é melhor lutar sozinho, e essas pessoas deixaram a igreja, foram convencidas de que sozinho é melhor, foram convencidas pelo inimigo que podiam lutar sozinhas. Não, pastor, eu estou em casa, mas eu não estou indo, mas eu estou fazendo as minhas orações, melhor sozinho, não, melhor que eu não tenho problema com ninguém. Satanás já convenceu muita gente que sozinho é melhor, de que deveriam lutar sozinho, mas essa é uma estratégia maligna. Essa é uma estratégia também que no mundo animal se usa. Quando o leão ou a leoa, vai atacar ali um animal, uma zebra, alguma coisa, que ela faz? Ela pega aquele que está o quê? Sozinho, fora do bando. Sim ou não? Se torna uma presa mais fácil. Então o que o diabo tenta fazer? Ele tenta convencer eu e você de que sozinho é melhor. Então ele nos tira do dentro da igreja, ele tira a gente do meio do povo, ele tira a gente do exército. Para quê? Para amanhã ele vir te atacar, para amanhã ele vir pegar. Então ele convenceu muitos a fazerem isso. Outros até estão dentro da igreja, mas acreditaram no gigante, acreditaram naquilo que Golias disse. Quando Golias falou assim: eu quero lutar sozinho com você. Tem gente que está dentro da igreja, mas acreditou nisso. Ele está dentro da igreja, mas ele está lutando sozinho, porque ele acreditou, ele aceitou o desafio de lutar sozinho contra Golias. Aqueles homens, eles olharam um para o outro e começaram a dizer: você vai? Eu não vou. Você vai? Eu não. Você vai? Eu não vou. Você também não, e você não, e você não, eu também não, também não. Nós somos chamados para lutar como? Ai, me ajuda, igreja. Nós somos chamados para lutar como? Exército. Sabe o outro problema? Golias falou a seguinte frase. Outro problema, Golias usou a seguinte frase: desce um homem, esse um homem luta comigo. E a questão é a seguinte: quem perder, todo o resto do povo, toda a nação, toda a família será escrava de quem ganhou. Olha isso. Ameaça de Golias. Golias falou assim: desce um homem. Quantos homens? Um, para lutar sozinho. Se eu vencer, todos vocês serão servos de nós filisteus. Se eu perder, os filisteus são servos de vocês. Sabe o que Golias está fazendo? Golias está primeiro chamando para bloquear um exército, está dizendo: não vou lutar com o exército, eu só luto com um sozinho. Quem é o covarde da nação? Quem é o covarde dessa batalha? É o exército dos hebreus ou é Golias? É ele que é covarde, porque ele é alto e está dizendo: eu só luto um por um, o exército inteiro eu não encaro, eu quero um. E aí então, segunda coisa que ele faz, ele põe um peso sobre a vida de quem vai lutar, porque ele diz assim: eu vou lutar com um sozinho. E tem uma coisa: se esse um sozinho perder, todo o resto é escravo. Olha o peso que ele está colocando. Primeiro ele quer que lutar sozinho, mas ele põe o peso sobre um. Ele põe a responsabilidade sobre uma pessoa. É aquela sensação que muitos aqui estão tendo. Você está sentindo que está lutando sozinho, e se você parar de lutar, a tua família morre. Golias faz isso com a gente. Ele diz assim: eu vou lutar com você sozinho, e se você perder a batalha, eu pego tua família toda. Se você parar essa batalha, a tua família toda vai embora. Eu pego todo mundo, eu acabo com todo mundo. Então o que o Golias faz? O que o inimigo faz? Vai pondo sobre nós o peso. Qual o peso? Nessa casa eu luto sozinho, e eu não posso parar, porque se eu parar, todo mundo morre. Isso é Golias que faz isso com a gente.
por esse peso. Então eu não posso, porque se eu parar, minha família toda morre. Se eu parar, todo mundo morre. Se eu parar, todo mundo é perdido, todo mundo perde. Olha que coisa, o diabo faz isso com você. Se você parar de lutar, tua família vai perder, você vai perder toda a família. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: a tua família depende de você, ou a tua família depende de Deus? Se eu não entendo que a minha família depende de Deus, e que sem Deus nem a minha família nem eu não somos nada, eu vou querer fazer o que Jesus já fez. Eu vou querer carregar o fardo de toda a família, de todo mundo, sendo que Jesus já fez isso por mim. E o diabo todo dia está dizendo para mim e para você: você tem que lutar sozinho, 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 você tem que lutar sozinho. E se parar eu acabo com todo mundo. Ele está te pressionando, sufocando. Ele está querendo acabar com você. Ele está querendo te esgotar as tuas forças. E você cada dia está lutando sozinho. Mas eu vim te falar uma coisa: sozinho a gente não aguenta lutar por muito tempo. Até time de futebol tem reserva, ou não? Porque quando um está muito cansado, o que faz? Troca, para o time continuar ganhando, para o time continuar aquela competição. O que foi preciso, já vou terminar. O que era preciso então para vencer Golias? O que é preciso para vencer aquele homem? Porque ele está dizendo: eu quero lutar com um sozinho. E aí todo mundo está dizendo: sozinho nós não vamos. O que precisa para vencer aquele homem? Porque o problema não é o tamanho dele, o problema é a estratégia que ele propôs, a regra que ele propôs. Observe como é a vida. Se a gente deixa o inimigo, se a gente deixa Satanás, ele impõe as regras para nós, ele impõe as regras do jogo. Quem promoveu Golias como juiz daquela batalha? Quem disse que era Golias que ia ditar as regras? Mas ele ditou a regra, o povo hebreu aceitou. Ele ditou as regras. A regra aqui é o seguinte: desce eu e mais um, manda um. Mas quem deixou? Então quando a gente deixa, o inimigo vai colocando, ele vai ditando a regra, ele vai colocando as cartas na mesa, e a gente vai aceitando. Realmente eu tenho que lutar sozinho, realmente é assim mesmo, e a gente vai recuando. Mas eu vim dizer para você algo esta manhã: o que era preciso para vencer Golias? O que era preciso para vencer aquele gigante, igreja? Era preciso uma coisa: era preciso levantar em Israel um homem que tinha uma convicção de que não andava sozinho. Era isso. Precisava levantar um homem com a convicção: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Quando eu estava no pasto, meus irmãos não estavam comigo, meu pai não estava comigo, eram só ovelhas, mas eu levantava meus olhos para o monte e dizia: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisava de alguém com uma convicção no coração, para dizer assim: no pasto não tinha ninguém comigo, não tinha rei, não tinha exército, não tinha outra pessoa, mas no pasto eu dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Precisava levantar alguém com uma convicção: eu não estou sozinho. Precisava levantar alguém com essa convicção, porque todos os outros pensaram: sozinho eu não vou, estão certos, sozinho é furada, sozinho a gente não aguenta, sozinho é impossível, sozinho a gente não dá conta, sozinho é muito pesado, ter que carregar o peso de que eu não posso fazer nada, de que se eu parar, se eu não orar um dia, minha família inteira morre. Não é esse peso, é só para quem anda sozinho. Quem não anda sozinho, quem tem uma convicção de que está junto, de que tem
alguém ao lado vai dividir o peso. E aí algo que chama a atenção do meu coração, sabe o que é? Enquanto todo mundo está discutindo, eu não vou porque eu estou sozinho. Saul está dizendo, eu não vou, eu estou sozinho. Os irmãos de Davi diziam, eu não vou porque eu estou sozinho. O capitão dizia, eu não vou porque eu estou sozinho eu não desço. De repente chega um menino chamado Davi, e ele disse assim para Saul, Saul, deixa que eu encaro essa. Mas Saul está dizendo para ele, mas tem que ir sozinho. Ele, tudo bem, só libera, só diz que eu posso ir, só me autoriza que eu vou descer. Davi então desce, e quando ele chega diante de Golias, Golias disse assim, olha, Golias tinha dito a regra, qual era a regra do jogo? Tem que descer sozinho. Davi desce, e quando eles vão enfrentar, Golias diz algumas palavras para Davi. Davi não preocupa com o que Golias está dizendo, mas Davi diz para Golias, Golias, você vem a mim com espada e com escudo, mas eu não vim sozinho para essa batalha, eu vim pelejar com você em nome do Senhor dos exércitos, ao Deus a quem tu tens afrontado. Eu não sei se você está entendendo, me dá mais um pouquinho de retorno aqui. Eu não sei se você está entendendo. Golias disse, tem que ser sozinho, mas nem ele estava sozinho, sabe por quê? Ele tinha um escudeiro. Nem ele desceu sozinho, tinha um escudeiro que carregava as armas para ele. Nem ele estava com o escudeiro, mas Davi desceu. Golias olhava e dizia, ele está sozinho. Golias olhava e dizia, convenci, desceu, sozinho. Mas Golias não conseguia ver o que Davi podia ver. Golias não conseguia sentir o que Davi podia sentir. Golias não tinha convicção que Davi tinha no coração. A convicção que Davi tinha, eu não estou Davi disse assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus a que você tem afrontado. Davi está dizendo assim, Golias, você está afrontando, não é eu. A responsabilidade do povo de Israel não é minha, é o Deus de Israel. Eu estou aqui para ser um instrumento. Eu vim para essa peleja, mas eu não vim sozinho. Eu vim em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que eu vim dizer para você, igreja? Eu vim dizer para você de uma coisa que você já sabe. Jesus fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Jesus fez uma promessa de que enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso entender uma coisa nesta manhã. Na peleja da vida, nós não estamos sozinhos. Eu não sei qual gigante que está diante da tua vida, que está te afrontando de manhã e de noite. Se esse gigante é desemprego, se esse gigante é o medo do coronavírus, se esse gigante é porque tua loja está fechada, se esse gigante é um problema na tua família, se esses gigantes são contas que você não está conseguindo pagar, se esse gigante é uma enfermidade, é uma frieza no teu coração, se esse gigante é uma tristeza que entrou no teu coração, uma decepção. Talvez você está aqui tão decepcionado com tantas pessoas, com tanta coisa. Talvez você está aqui e pensava que tanta gente tinha que ter feito algo, tanta gente tinha que ter levantado ao teu favor. E essas coisas se tornaram um gigante na tua vida. Eu vim esta manhã dizer para você que você precisa entender duas coisas. Primeira coisa, você precisa entender que você não está sozinho. Cada manhã que você levantar para a batalha, faça como Davi. Eu vou a ti, domingo. Eu vou a ti, emprego. Eu vou a ti, seja o que for. Em nome do Senhor dos exércitos. O Deus que está comigo. O Deus que está na minha vida. O Deus que cuida de mim. O Deus que me sustenta. O Deus que já me deu vitória contra leão.
o Deus que me sustentava no pasto, o Deus que quando meu pai esqueceu de mim, esse Deus mandou me chamar, o Deus que conhece o meu coração, porque quando o profeta se enganou com a beleza dos meus irmãos, o Senhor disse para ele: não olha a beleza, olha o coração. O Deus que sonda e me conhece, é esse Deus que está comigo, é com esse Deus que eu vou para a batalha, é com esse Deus que a gente vai encarar a pandemia, é com esse Deus que a gente vai encarar qualquer situação que vier, é com esse Deus que nós vamos deitar, nós vamos dormir, nós vamos descansar, nós vamos sonhar, é com esse Deus que eu vou viver dia após dia, é com esse Deus que eu vou confiar, é nesse Deus que eu vou descansar, é nesse Deus que está comigo que eu vou entender, nessa batalha eu não estou sozinho. Então o peso da minha família, o peso da igreja, o peso dos meus amigos, o peso de qualquer outra situação não está apenas sobre mim, mas está sobre Jesus, porque Ele está comigo, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Salvador da minha vida e da minha família também. A minha família eu entrego nas mãos dEle, e eu descanso nas mãos dEle. Eu não posso fazer assim, pegar o peso da minha vida e dizer: toma Deus, segura, toma, segura para mim, mas ficar assim carregando, ficar aqui: Deus segura. Todo dia eu digo: Deus está na tua mão, mas eu estou aqui. Todo dia eu digo: Deus está contigo, mas eu estou segurando. Eu tenho que entender uma coisa: se eu entreguei para Deus, eu entreguei. Qual é o meu papel? Ser fiel a Ele, descansar nele, confiar nele, e todos os dias ter a convicção: eu não estou. Pode aplaudir a Jesus esta manhã. Esta manhã eu quero orar com você, porque eu quero que o Espírito de Deus gere essa convicção no teu coração. Ontem, quando eu orei, eu disse para Deus: Senhor, como as regras estão mudando todos os dias, a gente agora tem que fazer culto após culto, a gente não sabe como é os próximos. E eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra para a igreja. Senhor, eu preciso de uma palavra para os irmãos que vão estar lá de manhã. E o que o Espírito Santo ministrava no meu coração desde ontem, quando eu dormi, quando eu sonhava, quando eu acordei, o Espírito Santo dizia apenas uma frase para mim: diga aos meus filhos, eles não estão sozinhos. Eu vim para cá esta manhã falando isso dentro de mim: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Quando você estiver a ponto de explodir, lembra disso: eu não estou sozinho. Quando você não estiver aguentando mais, lembra disso: eu não estou sozinho. Quando você olhar para a tua família e achar que eles não estão correspondendo e que você está lutando sozinho, lembra: eu não estou sozinho. Tem mais alguém lutando comigo nessa família. Quando eu venho para a igreja, eu fico pensando o tempo todo: eu não estou sozinho, tem alguém que está lutando comigo. Tem alguém comigo, tem alguém com você. Quando eu desci lá de cima para subir no altar para pregar esta manhã, eu desci esse corredor declarando dentro de mim: eu vou subir no altar para pregar, mas eu não estou sozinho. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando você crê, entende, vive, absorve isso e declara no teu coração. Porque do outro lado o inimigo está dizendo o tempo todo para vocês: eu quero lutar contigo sozinho, eu quero lutar com você sozinho, eu quero lutar com você sozinho. Porque o inimigo é covarde, ele quer pegar você sozinho, ele quer pegar você sozinho. Mas sozinho já era, porque desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar no meu coração, e de lá para cá, nunca mais, nem um dia sequer, nem uma hora sequer, nem um segundo sequer, eu fiquei sozinho. Eu quero orar com você esta manhã. Fica de pé no teu lugar. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos. E eu gostaria que você declarasse. A gente às vezes se sente sozinho, porque às vezes a gente está olhando para a pessoa errada. Às vezes a gente se sente sozinho porque a família, você olha para a família e acha que não tem ninguém com você, mas é porque eles
Eles estão caídos, estão precisando de ajuda. Então você fica pensando o tempo todo está sozinho. Se sentir sozinho te enfraquece. Então ao olhar para a família, lembra de uma coisa. A família está fraca, mas o Deus que você serve é forte na tua vida. Quando você olhar para as finanças, não pensa que está lutando sozinho. Não pensa que está dando murro em ponta de faca. Quando olhar para as finanças, por pior que estejam, lembra de uma coisa. Eu tenho Deus que está comigo e que me prometeu cuidar de mim. Que me prometeu me suprir todas as minhas necessidades. O Deus que cuidou do povo no deserto é o Deus que cuida de mim nesses dias. O Deus que pôs o povo em Canaã para viver de colheita é o Deus que vai dar a nós os frutos também. Fecha teus olhos. Às vezes quando olhamos para algum irmão da igreja e queríamos que aquele irmão tivesse falado alguma coisa, tivesse feito alguma coisa e às vezes aquele irmão não fez. Talvez é porque Deus está ensinando para você que a sua expectativa não tem que estar no A, no B ou no C. Todas as vezes que a gente olha para alguém e às vezes a gente se frustra, porque às vezes a gente pensa, poxa vida, eu estou sozinho. Poxa vida, ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Mas o pensamento correto é o pensamento de Davi. O irmão de Davi zombou dele, falou para ele, volta para casa, vai cuidar das poucas ovelhas. O que você está fazendo aqui? O irmão de Davi não sabia que Davi estava ali para pelejar, inclusive por ele. Mas quando Davi entendeu, o rei não queria que Davi descesse, falou para ele, você precisa de armadura, Davi? Davi, leva a minha armadura com você. Davi está dizendo, não precisa. Eu só preciso da armadura que vem de Deus na minha vida. Quando colocamos os olhos em Jesus, quando colocamos os olhos na cruz, nós entendemos, eu não estou sozinho. Coloca a mão no teu coração essa manhã, fecha teus olhos. Essa manhã ela está se convertendo numa oportunidade de Deus colocar uma convicção tão grande no teu coração. Essa manhã está se tornando num preparo para a gente sair desse prédio hoje, quando terminar o culto. E Golias está lá fora gritando. E Golias está lá fora ameaçando de manhã e de noite, gritando teu nome. A gente vai sair desse culto dizendo para ele, olha, eu vou te encarar, Golias. Eu vou te encarar porque eu tenho coragem, porque eu não ando sozinho. O Deus Todo-Poderoso está comigo. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos. E eu queria nesta manhã que você começasse a orar. E qual oração que você vai fazer? Você vai orar dizendo, Deus, obrigado. Você não precisa orar essa manhã, Deus, fica comigo, Ele já está. Você não precisa orar essa manhã, Deus, vem, Ele já veio. Você não precisa orar essa manhã, Espírito Santo, vem, Ele já está aqui. Você não precisa orar esta manhã, Senhor, me ajuda. Ele já tem te ajudado. Você só precisa orar esta manhã dizendo, Espírito de Deus, obrigado. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu porto seguro. Tu és a minha esperança. Tu és a minha alegria. Tu és o meu descanso. Tu és o meu Deus, Tu és o meu amigo, o meu companheiro, aquele que me entende, aquele que me corrige, aquele que me direciona. Tu és aquele que não tem deixado eu fazer nenhuma loucura, não deixou eu fazer nenhuma besteira. Se eu não desisti até hoje, é porque o Senhor não deixou, o Senhor está me sustentando. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado porque está fazendo um ano de pandemia. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque o Senhor é que sustenta a minha fé. O Senhor alimenta a minha fé todos os dias. Obrigado porque todas as manhãs eu tenho acordado e a Tua misericórdia tem se renovado sobre mim manhã após manhã. Eu não estou escutando você declarar isso esta manhã.
Eu preciso que você declare a tua gratidão a Deus esta manhã, porque à medida que você declarar a tua gratidão a Ele esta manhã, à medida que você declarar a Deus, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, o teu coração vai se encher de convicção esta manhã. Espírito de Deus, libera os olhos dos teus filhos, abra os olhos desta igreja para que eles possam ver que eles não estão sozinhos. O que vence Golias, o que vence aquele gigante, o que poderia vencer aquele gigante era um homem que tinha certeza de que não estava só. Vai vencer esses dias aquele que tem a convicção de que não está só, e nós temos essa convicção porque o Senhor nos prometeu, o Senhor está conosco, o Senhor é Deus presente na nossa vida, o Senhor é Deus que está conosco todos os dias.